Boa noite, sou o Matheus e esse é o meu Tech Challenge. Para começar, eu gostaria de contextualizar um pouco como o escopo ficou aberto. No meu caso, eu optei por utilizar a corretora, sendo meu ator principal. Então, ela que se cadastra, faz login e utiliza o sistema. Eu criei um Event Storming e uma agregação para simular o fluxo, o de cadastro e o de criar investimento. Tem todo o passo a passo. Depois disso, eu utilizei o Trello, que foi uma ferramenta muito importante no desenvolvimento. Eu criei as User Stories e as tarefas relacionadas para as features. E depois disso, eu comecei a implementar no código tudo que eu fui passando aqui pelas User Stories. Aqui no código eu dividi em algumas camadas, então eu tenho de API com os endpoints, application com alguns serviços de criptografia de senha, mapper, token que utiliza o JWT e as use cases que são relacionadas com as user stories também. Então tenho a de renda variável, de usuário e renda fixa. Tenho a minha camada de domínio com as entidades e as interfaces dos repositórios e a infraestrutura com a implementação dos repositórios e a conexão com o banco de dados, que eu utilizei SQL Server, o banco relacional. Também tenho as TTOs de respostas e requisições e as exceções, que eu criei algumas exceções personalizadas conforme fossem os erros. Aqui no Swagger eu utilizei para documentar, então eu vou simular aqui a criação de uma nova corretora. Então, após preencher esses campos que possuem validação, o usuário se cadastra, recebe a confirmação do cadastro e ele consegue fazer o login. Mas antes eu quero simular aqui o caso de alguém que não logou ainda e vai tentar utilizar a aplicação. Ele vai receber a mensagem de erro que ele não tem a permissão, pois não está autenticado ainda. Então, em nenhum dos casos ele conseguiria acessar. Bom, após estar logado e autenticado com o token que ele recebeu, o usuário consegue utilizar o sistema. Nesse caso, eu gostaria de simular um erro por conta que eu preciso ter um investimento mínimo de 50, mas eu quero gerar esse erro para aparecer nos logs. Então, deu erro por conta que ele não seguiu essa regra, mas aqui eu vou criar um investimento de renda variável para simular como é criado. Bom, em relação aos logs, eu armazeno em três tipos de lugares diferentes. Então, eu armazeno um arquivo JSON, como esse, que eu consigo ver os logs. Eu também guardo em um TXT e no próprio SQL Server. Através do Serilog, eu consigo criar uma tabela e ver os erros. Então, aqui, por exemplo, o erro que eu acabei de gerar, investimento mínimo deve ser maior que 50. Também consigo ver aqui a parte da criptografia do usuário, que eu acabei de criar. O usuário fica protegido com a sua senha criptografada. Bom, falando de testes, uma outra ferramenta é o Postman. Eu utilizei tanto para documentar API quanto para fazer testes. Eu consigo testar todos os endpoints com ele, então é muito prático, poupa bastante tempo. Para o projeto eu utilizei testes unitários, então tive 80% de cobertura nos testes. Escrevi cerca de 80 testes para use cases, validações e API em si. Bom, eu também utilizei um GitHub para fazer o versionamento e armazenar o código aqui durante todo o processo. E por último, gostaria de
agradecer. E é isso.